pessoal, tudo bem? Graça e paz, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, em mais um vídeo, em mais uma história. E o que temos essa semana? Essa semana nós temos a Páscoa. Quem aí está preparado com a Páscoa? Com doces, com chocolates, presentes, apresentações e muitas coisas que a gente prepara para a Páscoa. Mas hoje eu vim aqui te falar o verdadeiro significado da Páscoa. Você sabe o que é Páscoa? Ou o verdadeiro sentido da Páscoa? Ou a verdadeira história da Páscoa? Então, olha o que a tia trouxe aqui. A tia trouxe um lindo coração onde vai falar a verdadeira história da Páscoa. Você sabe qual que é? Talvez você até saiba, glória a Deus por isso. Mas se você não souber ou quiser relembrar, vamos refletir juntos? Então, qual será a verdadeira história da Páscoa? Bom, será que são ovos de chocolate? Quem que não gosta de chocolate, né? Ovos, eles são tão lindos. Coelhinho, muito se fala no coelhinho da Páscoa, né? As suas patinhas tão lindas. Muito falamos de presentes, doces, reuniões, encontros. Tudo isso é muito bom, né? Quem não gosta de chocolate? Quem não gosta de presente? Mas será que o verdadeiro sentido da Páscoa é esse? São os doces presentes que damos, que recebemos, as festas. E eu vou dizer uma coisa, que são só um momento, mas que passam. Porque a verdadeira Páscoa a gente vai aprender agora. Então, será que é tudo isso? Não. Agora eu vou começar a contar para você uma linda história. Uma história que triste, mas com um final muito feliz. Você já viu falar no Egito? Hã? Você já viu falar nas pirâmides? Provavelmente já, né? Bom, há muitos e muitos anos atrás, muito antes de Jesus vir para este mundo, o povo de Deus, os hebreus, que nós chamamos, eles estavam lá no Egito. O que eles estavam fazendo lá? Eles estavam fazendo, sabe o quê? Sendo escravos. Sabe de quem? Do faraó. Lá o Egito tinha o faraó e o povo de Deus estava lá como escravos. Já pensou que triste que deve ser escravo? Trabalhar por alguém de forma difícil, de forma cruel. É, né? Então, o povo de Deus estava cativeiro lá naquele lugar. Eles não podiam servir ao seu Deus com vontade, com excelência. Eles não tinham liberdade naquele lugar, sem contar que trabalhavam muito, muito. E a escravidão, ela é difícil para qualquer pessoa, né? Então, o povo de Deus estava lá, mas o povo de Deus já estava cansado, já estava triste. Então Deus providenciou alguém, uma pessoa, um libertador, um salvador para o povo de Deus. Sabe quem foi? Quem já ouviu falar aqui em Moisés? Moisés, a tia até já contou uma história sobre Moisés, tá aqui no canal. Olha para baixo que você vai conhecer a história de Moisés, como ele chegou lá no Egito, como que ele passou a ser da família de Faraó. Então, Moisés, ele foi chamado, escolhido por Deus para tirar o povo de Deus lá do Egito. Mesmo Moisés tendo influência sobre Faraó, Faraó não quis libertar o povo de Deus. Moisés tentou fazer um acordo com Faraó, tentou convencer Faraó a libertar o seu povo, mas Faraó disse que não. Então, neste tempo aconteceram muitas coisas. Sabe o que aconteceu?
Deus mandou para o Egito? Permitiu algumas pragas. Então teve algumas pragas sobre aquele local, onde acabaram prejudicando muito o povo do Egito, o povo lá de Faraó. Mas mesmo assim, Faraó estava com seu coração tão endurecido que ele disse: não, daqui ninguém sai. E agora? Como que o povo ia sair? Então se passaram 9 pragas naquele lugar, até que veio a última. E essa última praga seria, assim, a que faria com que o povo fosse liberto lá do Egito. Então, a última praga seria algo libertador. Olha só, vocês estão vendo? Tem um cordeirinho, uma porta, tem sangue. Sangue já diz que algo aconteceria, né? Então, nessa última praga, Deus falou que todos os primogênitos, ou seja, aquele filho que nasceu primeiro, o filho mais velho de cada família, morreria. Já pensou quanta gente morrendo? Não é só crianças, mas os adultos, velhinhos, se fosse o primeiro filho daquela família. Então todos morreriam. Mas Deus queria guardar o seu povo. Então sabe o que Deus pediu para o seu povo? Disse assim: agora vocês peguem um cordeiro para cada família, sacrifique esse cordeiro, pega o seu sangue e passe nos umbrais de todas as suas casas, como um sinal de que ali existia um povo separado. Naquela casa morava um povo separado por Deus, que pertencia à família de Deus. Então, o que o povo de Deus fez? Cada família pegou um cordeirinho e sacrificou e passou o sangue dele na porta da sua casa. Então, quando chegou a noite, meia-noite, então Deus começou a ferir todos os primogênitos daquele lugar, inclusive o filho do faraó. O filho do faraó, sabe o que aconteceu? Ele morreu. Mas os filhos dos filhos de Deus, o que será que aconteceu? Ficaram salvos, ficaram em segurança. Por quê? Porque eles tinham ouvido a voz de Deus. E Deus guardou as suas casas, guardou as suas famílias através do sangue de um cordeirinho. Então, naquela noite, o povo de Deus ficou livre da morte. E todos ficaram bem. Mas, em compensação, Faraó, o filho de Faraó e os filhos primogênitos de todo aquele lugar morreram. Então Faraó, muito triste, muito bravo, também muito furioso, pegou e disse para o povo de Deus: saiam daqui, vão embora. Então aconteceu a grande libertação. Olha aqui o que está escrito: Páscoa é igual passagem. Em hebraico quer dizer passagem, passar por cima, poupar. Então, a Páscoa quer dizer o dia em que Deus poupou a vida dos seus filhos da morte, em que Deus livrou os filhos de Deus da morte e eles passaram daquela escravidão à liberdade, eles passaram a ser livres. Isso que significa a Páscoa, pois nesse dia que o faraó, através dessa última praga, mandou que o povo fosse embora daquele lugar e deixassem de ser o quê? Escravos. Olha aqui, as cadeias aqui quebradas. Agora o povo de Deus estava liberto, agora o povo de Deus estava livre. Então o povo de Deus se juntou com Moisés, todo mundo. E sabe o que eles fizeram? Foram embora, atravessaram o mar. Quem lembra dessa história do Mar Vermelho que se abriu e grandes milagres aconteceram na história do seu povo através dessa libertação da escravidão para a liberdade. Que alegria! Olha só que milagre que Deus fez, dando liberdade para o seu povo. Afinal de contas, Deus nos ouve e se preocupa comigo e se preocupa com você.
E hoje, o que a Páscoa representa para nós? Deixa a tia mostrar aqui. Assim como aquele povo lá do Egito foi liberto, foram livres através do sacrifício de um cordeiro, Deus também quer que a gente seja livre do quê? Do pecado. Deus quer limpar o nosso coração. Nós só conseguimos ficar pertinhos de Deus se nós não tivermos pecado no nosso coração. Eu te pergunto, tem alguma coisinha aí no seu coração que te afasta de Deus? Se tiver qualquer pecadinho, se tiver qualquer mentirinha, se tiver qualquer coisa que você esteja fazendo errado, isso está te afastando de Deus. Mas Deus não quer que a gente viva com a culpa do pecado. Deus quer que a gente seja livre, assim como o povo dele lá atrás. Ele quer que a gente fique com o nosso coração livre, longe de todo o mal. Então Deus, o que Deus fez? Deus enviou Jesus. Este foi o plano perfeito de Deus. Deus querendo ficar pertinho de mim, pertinho de você. Ele enviou para essa terra quem? Jesus, o seu único filho, que deu a sua vida lá numa cruz. Morreu como um cordeiro santo, assim como aquele cordeirinho que morreu para livrar o povo de Deus lá da morte. Jesus também veio a este mundo e morreu por mim e por você. Morreu, o sangue dele foi derramado lá na cruz para que eu e você não fôssemos mais escravos do pecado, para que eu e você tivesse vida, para que eu e você tivesse alegria e principalmente ficasse pertinho de quem? Pertinhos de Deus. Então foi isso que Deus fez, foi esse o plano perfeito de Deus. E sabe, depois que Jesus morreu, derramou seu sangue, sofreu lá na cruz, levando todos os nossos pecados, ele foi lá para o sepulcro. O seu corpo foi colocado lá, mas não tinha acabado ali. Sabe por quê? Porque lá em 3 dias, o sepulcro ele estava vazio, porque o nosso Jesus havia ressuscitado. Glória a Deus. Jesus morreu, mas ele não ficou ali morto numa cruz. Ele ressuscitou no 3º dia. E agora ele vive. Ele vive para morar no meu e para morar no seu coração. Ele vive para nos trazer vida. Vida a um coração assim que está triste, a um coração que está sofrendo. Ele veio para trazer vida. E essa vida depende de você. Se você quiser ter essa alegria, se você quiser ter o seu coração limpinho de todo o mal, de todo o pecado, de tudo que nos afasta de Deus, nós precisamos entregar o nosso coração para Jesus. Nós precisamos dizer: Jesus, vem morar no meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero que Jesus limpe, que o Senhor limpe tudinho e me faça livre, livre para ter uma vida plena, para ter uma vida cheia de esperança. A esperança de um dia o quê? De um dia estarmos lá no céu com quem? Com Deus, de morarmos lá no céu com o nosso Pai, ficarmos juntinho dele, ele que nos criou com tanto amor, com tanta alegria, com tanto cuidado, porque Deus nos fez especiais e ele quer que a gente fique próximo, que a gente fique amigo, que a gente viva com ele, que a gente aprenda sobre ele, que a gente ore ficando pertinho de Jesus, que a gente leia a sua palavra. Você tem lido a Bíblia? Nós só vamos conhecer Jesus, nós só vamos conhecer Deus se nós lermos a sua palavra, ouvirmos as suas histórias, ouvirmos a sua voz através daquilo que estamos lendo, de orarmos. E ele vai nos atender, vai nos ouvir, vai ficar pertinho. Eu consigo
ter um melhor amigo se eu nunca falar com ele? Não, né? O nosso melhor amigo é aquele que está junto com a gente em todos os momentos, nas horas boas e nas horas tristes. E eu te pergunto, Jesus tem sido seu melhor amigo? Mas ele quer ser o seu melhor amigo. E você? Você também quer ser amigo de Jesus? Então, diga não às coisas ruins, diga não ao pecado e diga sim para Jesus. Jesus, entra aqui, venha morar no meu coração. E a tia quer deixar um versículo para a gente refletir. Em 1 Coríntios 5, 7, vai falar que Jesus é a nossa Páscoa. Então, que você possa saber aí que Jesus é a verdadeira Páscoa. A Bíblia fala em 1 Coríntios 5, 7 assim: porque Cristo, a nossa Páscoa, Jesus, já foi sacrificado por nós. Então, Jesus é a nossa Páscoa. E ele morreu lá na cruz, derramou seu sangue por mim e por você, para eu e você sermos livres. Mas hoje ele vive e é isso que nós comemoramos nessa Páscoa. Nós comemoramos a vida, porque Jesus não está mais morto. Jesus ressuscitou. Aleluia! E você? Você está feliz porque ele vive e pode morar no meu e no seu coração? Então que você não esqueça que Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Amém? Beijos. Que Jesus continue abençoando a sua vida. Uma feliz Páscoa para você. Deixe Jesus morar dentro do seu coração. Amém? Tchau, tchau.